Então hoje a gente vai falar, né, sobre o capítulo 40 do livro de Jó. Então agora Jó vai responder a Deus, né? Jó vai dar uma respostinha ali singela para Deus, né? Mas Deus sonda o coração da gente, Deus conhece o nosso coração e Deus não vai se satisfazer com essa resposta de Jó, não. Deus vai ver que Jó ainda não aprendeu a lição. Então Deus vai apertar mais um pouco o Jó, porque parece que o Jó ainda não aprendeu a lição. Então a gente vai ver agora, nesse capítulo 40 que Jó vai dar uma resposta para Deus. Deus não vai se satisfazer com essa resposta que Jó for dar para ele. E Deus vai continuar ensinando a Jó, né? Vai continuar ali trabalhando Jó, porque Jó ainda não entendeu. Não foi uma resposta como Deus queria que Jó desse. A gente vai verificar por que agora. Então, no versículo 1 diz assim, no capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó, né? Então a gente lembra que Deus vinha conversando com Jó. No capítulo 38, quando Deus entrou no cenário, né? Deus já vinha falando, né? Se Jó conseguiria explicar, né? Como que Deus fez o mundo. E onde que Jó estava quando Deus fez o mundo, né? Porque se Jó conseguisse explicar como é que o mundo funciona, então ele poderia se atrever a falar que governaria melhor o mundo, né? Mas como você vai governar algo que você não entende como funciona? Então, para você fazer melhor algo, você precisa entender como é que aquilo funciona, né? Como que você vai trabalhar em uma coisa que você não sabe como que aquilo funciona. Como você vai dizer que faria melhor se você não sabe fazer aquilo, né? Então, Deus começa a questionar. Então, no capítulo anterior, no capítulo 39, a gente lembra que Deus havia questionado sobre os animais, né? Se Jó também sabia, né? Como que os animais tinham sido feitos, né? Como que Deus, né, ampara os animais selvagens na hora do parto, né? A gente já até falou, né? Que Deus também, ele conhece um equilíbrio sobre todas as coisas. Então, Deus sabe o que dar e para quem dar e na hora que dar. Então, se Deus deu a inteligência para uma águia e não deu a inteligência para um avestruz, é porque assim era o equilíbrio do mundo. Deus achou melhor não dar inteligência para o avestruz. Então a gente havia visto isso no capítulo 39. Agora no capítulo 40, então Deus vai chamar Jó. Deus vai chamar Jó para Jó falar, Jó responder, né? Deus vai falar: não, já foi o suficiente, né? Acho que Jó já aprendeu a lição, deixa eu ver agora se ele entendeu. Mas Deus vai sondar o coração de Jó e vai ver que o Jó ainda não entendeu, Jó ainda não aprendeu, Jó ainda tá ali em cima do orgulho. Jó ainda tá montado no orgulho dele, né? E Deus veio para quebrar o orgulho de Jó. Porque, na verdade, a gente lembra que Jó era um homem justo, né? Jó era um homem que não merecia estar passando por tudo aquilo. Mas em um determinado momento, né, quando começaram a questionar Jó, né, o ego dele falou mais alto. Então, para ele livrar o ego dele de uma acusação, ele começou a acusar a Deus, né? Então o ego dele inflou. Então agora Deus quer humilhar Jó, né? Porque o problema é que Jó não gostou, né, de ser humilhado diante dos amigos. Como os amigos chegaram e começaram a humilhar Jó, Jó o que que fez? Para se defender da humilhação dos amigos, Jó começou a acusar Deus. Então o ego de Jó inflou. Então é melhor a gente ser humilhado pelo homem do que humilhado por Deus, né? Então agora vem Deus e humilha Jó, né? Então a gente vê. E também a gente vê o quão extraordinário é, né? Porque quando Deus estava sendo defendido pelos amigos de Jó, era uma defesa, né, totalmente sem clemência, né, era uma defesa cruel, né, que perturbava Jó, né, mas a gente vê que quando Deus vem se defender diante de Jó, Deus, ele tem compaixão de Jó. Ele vem se defender diante de Jó, mostrando o seu amor por Jó. Então, quão melhor é a gente cair nas mãos de Deus e ser julgado por Deus, né, do que cair nas mãos dos homens, né? Porque Deus, pelo menos no seu julgamento, demonstra ali o seu amor também, né? Porque a gente lembra que a mesma medida que Deus é amor, Deus é justiça, né? Então Deus demonstra isso para Jó, né? E o quão cruel é o homem, né? O homem não consegue ser justo e amoroso ao mesmo tempo, né? Ou ele é justo ou ele é amoroso. Então os amigos dele esqueceram todo o amor que tinham por Jó para julgar Jó. Então é um julgamento totalmente retirado do amor, enquanto que Deus não, Deus manifesta o julgamento sobre Jó em amor, né? A gente vê que Deus vem falar com Jó como um pai que quer ensinar uma criança, né? Ele vem com a maior paciência do mundo falar com Jó. Se fosse qualquer humano, viria já dando um tabefe na cara de Jó, né? Se fosse qualquer um humano que
tivesse sido acusado como Jó acusou a Deus, né? Mas Deus não, Deus vem com todo o amor do mundo, né? Ensinar a Jó da forma mais amorosa, como se estivesse ensinando uma criancinha, né? Então a gente vê o amor de Deus. Aí no versículo 2, né? Então Deus continua falando para Jó. Aí Deus diz assim no versículo 2: por acaso, né, quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguir, né, a Deus que responde. Então o que que Deus fala? Por acaso, alguém que usa de censuras, alguém que usa reprovar os outros, alguém que se põe no local, no status de reprovar alguém, de julgar a conduta de alguém, né? Essa pessoa que tá julgando alguém, será que ela teria, né, coragem de ir brigar com Deus? Como que ela quer brigar com Deus por estar sendo julgada por Deus, se ela também julga os outros, né? Então, como que essa pessoa vai diante de Deus requerer uma coisa que Deus não faça sobre ela, uma coisa que ela faz diante do seu semelhante, né? Sendo que Deus não é semelhante a nós, Deus é superior a nós. Então, é isso que Deus está falando, né? Por acaso, né? Quem reprova os outros, quem usa censura para com os outros, né? Vai contender com Deus, vai brigar com Deus, né? Por acaso essa pessoa faria isso, né? Assim como ele tem a capacidade de julgar um semelhante dele, né? Como que ele vai questionar a Deus, que é um superior a ele, por estar julgando ele? Aí aqui no final do versículo 2 ele vai e chama Jó pra chincha. Aí ele fala assim pra Jó: quem assim arguir, né? Quem assim censurar a Deus, então que responda. Então aqui é como se Deus estivesse falando, né? Por acaso, né? Um homem, né? Alguém que tem a capacidade de reprovar um outro ser, de criticar um outro ser, de encontrar erros em um outro ser, de ficar julgando o outro ser, né? Que o outro ser tá fazendo errado, tá fazendo coisa errada. Se alguém no mesmo nível que ele tem a capacidade de fazer isso, essa pessoa que faz isso, ela acha que vai poder brigar com Deus, né? Se ela tem a capacidade, quanto mais Deus que pode julgar a todos, né? E é tudo. E aqui ele fala: e se houver alguém que possa, se houver alguém que queira acusar a Deus, né? Deus falando para Jó: se houver alguém, se tiver alguém que assim queira, né? Mesmo assim, diante disso, das suas falhas, queira censurar a Deus, então que fale agora. Então ele tá falando com Jó, porque Jó tinha censurado a Deus até agora, né? Então Deus agora fala: a paz, Francisco. Boa noite. Então agora, né, Deus fala para Jó: eu tô aqui. Então chegou a hora. Você vai querer continuar me censurando? Você vai querer continuar me julgando? Você vai querer continuar me reprovando? Você tem certeza disso, né? Então é isso que Deus fala para Jó. Aí então Jó vai responder a Deus, porque até então Jó havia feito isso, né? Então agora Deus fala, né? Será por acaso que existe um homem, né, no mundo, né, um homem que usa de censuras, que sai reprovando, que sai julgando a atitude das outras pessoas? Será que existe no mundo um ser assim que tem coragem de questionar os atos de Deus? E se houver, então que ele responda a Deus, então que ele fale a Deus agora. Se houver alguém, se há alguém que ouse censurar a Deus, julgar a Deus, então que ele fale agora, né? Então Jó vem e fala, porque Jó havia feito isso, né? Então Jó tem que se manifestar, não pode ficar quieto, Jó tem que falar alguma coisa. Aí no versículo 3, então Jó vem. Então Jó respondeu ao Senhor e disse. No versículo 4, aí Jó fala a sua resposta, e ele diz: eu sou indigno. Que te responderei eu? Põe a minha mão na boca, né? Então, a gente vai ver que a resposta de Jó não foi uma resposta que demonstra arrependimento. Não é isso que parece na resposta de Jó. Não parece que ele está mostrando arrependimento pelo que ele falou. Não parece que é isso. Por isso que Deus vai continuar insistindo em Jó, porque parece que ele não entendeu. Aí agora o que ele diz? Ele fala: não, eu sou desprezível, realmente. O Senhor provou que eu sou desprezível. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, né? Então, o que que vou responder eu pro Senhor, Deus? Nada. Aí ele fala: ponho a minha mão na boca, né? Como se fosse um gesto de vai ficar quieto, não vai ousar abrir mais a boca para falar nada. Aí no versículo 5 ele diz, né? Jó diz: uma vez eu falei e não replicarei. Aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. Então, o que que Jó tá querendo dizer aqui? Eu já falei até demais, né? Já falei muito até agora. E eu não tenho mais nada a dizer.
Isso não demonstra arrependimento, né? A forma como o Jó tá falando não demonstra que Jó se arrependeu do que ele falou. A impressão que dá é que Jó já falou o suficiente. Então Jó não tem que acrescentar mais nada à fala dele. Então ele fala: não, não, eu já falei o suficiente, que eu falei já tá bom, não quero mais falar nada, não vou falar mais nada. Então você vê que o orgulho ainda tá ali, né? O ego ainda tá ali. Então Deus vai continuar quebrando esse ego, porque parece que o ego ainda não foi quebrado, o ego de Jó ainda não caiu. Então Deus vai continuar humilhando a Jó, até que ele realmente se rebaixe, que o ego dele seja quebrado e ele reconheça, né, que ele não é nada, porque parece que a paz, Paty, parece que ele ainda não entendeu. Então a impressão que dá é que Jó aqui não mostra arrependimento, ele não está arrependido do que ele falou. Ele apenas diz aqui no versículo 5 que ele já falou muito e que agora não tem mais nada para falar. Não, eu já falei muito, agora eu já não tenho mais nada para falar. Eu já falei o que eu queria, já não tenho mais nada a dizer. Aí no versículo 6, a gente vai observar algo interessante. No versículo 6, vai dizer que Deus vai criar um novo redemoinho. A impressão que dá é que o que aconteceu? Deus, a gente lembra, quando veio falar com Jó no capítulo 38, Deus veio por meio de um redemoinho. Deus veio numa tempestade ali, né? Num vendaval falar com Jó. Aí parece que agora, nesse capítulo, Deus havia acabado com o vendaval. Parece que ele tinha... não havia mais vendaval ali, que Deus calmamente foi falar com Jó. Essa é a impressão que dá. Que Deus foi falar: então, Jó, você vai desistir das suas acusações ou você vai continuar me acusando? Você ainda quer continuar insistindo em me julgar, em dizer que eu estou errado? Então, essa é a impressão que dá. Então, quando Deus chama Jó para refletir, para que Jó se arrependa, parece que Deus havia terminado já aquele vendaval e aquele redemoinho anterior. Porque agora a gente vai ver que Deus vai criar um novo redemoinho. Então, a impressão que dá é o quê? Que Deus chamou Jó para falar, Deus saiu do redemoinho e falou: Jó, você entendeu, meu filho? Né? Parece que veio naquele amor, você entendeu? Realmente agora você se arrependeu? Você entendeu qual que é a situação? Aí parece que Jó deu uma resposta que não satisfez a Deus. Então o que que Deus vai fazer agora? Deus vai criar um novo redemoinho. Deus vai criar um novo vendaval e vai voltar a falar com Jó do vendaval. Então Deus, que havia saído do vendaval, havia conversado com Jó ali para dar uma chance de arrependimento a Jó, para que Jó mudasse, né, entendesse o que ele fez de errado. Jó não entendeu, não se arrependeu, então o que Deus faz? Volta pro vendaval. Então Deus, não entendeu, então deixou eu voltar pro vendaval e começar de novo, né, a falar ali por meio do redemoinho. Então Deus cria um novo redemoinho para falar com Jó. Então parece realmente que Jó não havia agradado a Deus em sua resposta. Então Deus cria um novo redemoinho para falar com Jó, para realmente mostrar para Jó quem é Deus, né? Porque Jó ali não havia, o ego dele era mais importante, né? Jó tinha que entender a importância de Deus diante dele, que era maior do que o próprio ego dele. Ele tinha que se humilhar diante de Deus, mas parece que o ego ali ainda estava falando, né? Aí então no versículo 6 a gente vê que Deus cria um novo redemoinho. Aí no versículo 6 diz assim: então Deus, do meio de um redemoinho, agora é outro redemoinho, não é o mesmo redemoinho, porque senão não teria a necessidade de mencionar de novo redemoinho, porque a gente lembra que no capítulo 38 havia falado já que Deus havia vindo por meio de um redemoinho, né? No meio de um redemoinho Deus havia vindo. Agora Deus fala calmamente com Jó, se Jó vai continuar acusando a Deus, se vai continuar seguindo com essa acusação. Deus não se satisfez com a resposta de Jó, então o que que Deus faz agora? Deus volta para o redemoinho. Então Deus faz um novo redemoinho ali e volta a falar com Jó de lá, né? Então, né? Então lá do redemoinho, Deus volta lá para o redemoinho, já que não deu certo sair do redemoinho e tentar dar uma chance para Jó, Deus volta lá para o redemoinho e vai continuar ensinando a Jó de dentro do redemoinho. A gente vai ver que agora Deus vai ser mais forte. Deus vai falar assim agora: tá bom, Jó, já que você é tão bom, então governa o mundo no meu lugar. Então seja Deus. Então governe o mundo. Acaba agora com todos os que são maus no mundo, né? Se você fizer tudo isso, se você governar o mundo agora como Deus, eu vou te falar, você pode ter garantido que você mesmo se livrou, você mesmo se salvou, né? Então agora Deus vai vir de uma forma muito mais dura contra Jó. Então aí no versículo 7, Deus diz assim, né?
Cinge agora os seus lombos como homem. Eu te perguntarei e você vai me responder. Então a gente vê que Deus estava nervoso aqui. Deus ficou irado com Jó. Deus falou: não, peraí. Aí Deus, né, já estava tudo resolvido. Deus já havia falado: não, Jó, tem certeza que você vai me acusar? Era a chance de Jó se humilhar e reconhecer que Jó não é nada, né? Mas não. Jó reconheceu que não é nada, mas ao mesmo tempo ele não retirou o que ele disse. Ele disse: eu já falei muito e não tenho mais o que falar. Mas não retirou o que ele disse, né? A gente vai ver no final do livro de Jó que Jó vai retirar o que ele disse. Ele vai falar: eu falei palavras sem conhecimento. Eu falei do que eu não entendia. Então ele vai retirar o que ele disse. Mas até então ele não retira o que ele disse. Então Deus vem agora irado, porque Jó não retirou o que ele disse. E Deus vem, tá, então agora, né, você quer isso? Então levanta aí como um guerreiro que agora eu vou te fazer mais perguntas. Você vai ter que me responder as perguntas, né? Já que você tá. Porque ao que parece é que Jó respondeu a Deus, mas Deus sonda o coração do homem. Então parece que havia ainda ali no coração de Jó uma indignação. Então parece que Jó falou assim por falar: não, eu sou desprezível, não tenho mais nada para dizer, não. Eu já falei muito já. Mas parece que no coração dele ele ainda não havia entendido. No coração dele ele ainda pensava: não, eu não mereço isso. Não, Deus é injusto. Então parece que no coração dele ele ainda não havia sido convencido. Então agora Deus vai agir de uma forma mais forte para convencer a Jó. Aí no versículo 8, né, depois dele mandar Jó se levantar como um guerreiro e lutar como um homem para responder as perguntas de Deus. Aí no versículo 8 Deus fala, né, por acaso você vai anular, né, de fato o meu juízo? Por acaso você vai pôr em dúvida mesmo a minha justiça? Você tem certeza que você vai fazer isso, Jó? Então Deus já está aqui falando mais sério com Jó. Por acaso você tem certeza que você quer anular os meus julgamentos? Você quer dizer que eu julgo errado as coisas? Você tem certeza disso, Jó? Aí ele fala: ou me condenarás para te justificares, né? Então, para você se justificar diante dos homens, você vai me condenar. Aquele que é o único que pode te salvar, você vai me condenar só para você ficar de bem, ficar limpo diante dos homens, e você vai me condenar? Tem certeza disso, Jó? Então a gente vai ver que agora, né, Deus fala isso, né? Deus fala: ó, cuidado, você tá querendo condenar o único que pode te salvar, né? Porque você não pode se salvar por si mesmo. O teu braço não te salva. Suas obras não te salvam. Você sozinho não se salva. O único que pode te salvar sou eu. E você tá querendo me condenar. Então toma cuidado. E realmente é o que aconteceu, né? O que Deus fez, né? Jesus Cristo que veio e nos salvou, né? Mas nós sozinhos nós não podemos nos salvar. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Não, por isso que nós não somos salvos por obras, né? Nós somos salvos pela fé. Porque a fé em Jesus Cristo é que nos salva. Mas ainda que a gente viva uma vida inteira de obras, nós não somos salvos pelo que nós fazemos, porque seria dizer que nós conquistamos a nossa salvação e nós não conquistamos. É algo imerecido, é a graça de Deus que nos alcançou. Então, realmente nós não podemos nos salvar. E Deus vai falar isso agora com Jó, né? Vai chamar a atenção de Jó para isso. Aí no versículo 9, Deus fala para Jó: ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz, né? Por acaso você tem o poder de Deus, Jó? Para você achar que você pode se salvar, Jó? Para você achar que você não precisa de Deus? Para você querer questionar a Deus? Para você chamar Deus aqui, querer chamar Deus num tribunal? Você, por acaso, tem o poder de um Deus? Para brigar com Deus, você tem que ter o poder de um Deus. Tem que ser um outro Deus, né? Para brigar com uma força, você tem que ter ali a equivalência daquela força que você está brigando, né? Então, você, por acaso, tem o poder de Deus, né? Você faz trovejar com a voz como ele faz, né? Você tem uma voz poderosa como a voz de Deus, né? Não só trovejar por conta da voz poderosa, mas é uma voz que o estridente dela, a voz já ecoa e te causa temor, te causa medo, né? Por causa do julgamento de Deus. E é uma voz poderosa, porque é uma voz que cria. Com a voz, né? Com a palavra, Deus criou o mundo. Então, Deus fala isso: você pode com a voz fazer coisas, né? Você tem uma voz poderosa como uma voz de Deus, como a voz de Deus, Jó. Aí ele continua no versículo 10. Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória, né? Então ele fala: ó, Jó, se vista de excelência e grandeza, né? Então a gente vê aqui que havia um problema no orgulho de Jó. Havia um problema no ego de Jó. Deus fala claramente disso, que havia um problema no ego de Jó.
Jó não tinha nenhum problema assim de pecado material, mas havia um problema ali de ego, de realmente querer ser visto, né, como um homem bom diante de todos. Então havia um problema ali de ego. Então Deus fala: já que você é tão bom, Jó, então se veste de excelência e grandeza, Jó. Orna-te, né? Se veste de excelência e grandeza, Jó. Veste-te de majestade e de glória, já que você é um Deus. É isso que você está querendo dizer, que você é um Deus, Jó. Então a gente vê que agora Deus já está mais nervoso com o Jó, né? Deus chegou aqui no nível mais nervoso com o Jó. Então Deus vai falar: então, já que você é Deus, Jó, já que você é tão bom como um Deus, a ponto de desafiar um Deus, então se veste de majestade e glória, porque você é um Deus, né? Aí ele fala no versículo 11, então, para Jó fazer os julgamentos de Deus. Então ele fala para Jó trabalhar no lugar de Deus. Fala: Jó, já que você é Deus, então vai trabalhar no meu lugar, vai fazer o que eu faço, né? Então ele vai começar a falar isso. Aí no versículo 11, né, Deus fala para Jó: derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o, né? Então, Jó, pega toda essa sua ira aí, ó. Toda essa sua ira que você tá sentindo, toda essa raiva que você tá sentindo aí, pega ela, dá atenção, bastante atenção para o soberbo, né? Para aquele que é soberbo, e abate ele com essa sua raiva. Vê se essa sua raiva te dá poder para fazer isso, Jó. Então é isso que Deus está falando, né? Ensinando Jó já que a raiva não leva Jó a lugar nenhum. Jó ali, pelo jeito, estava cheio de ira, cheio de raiva. A gente lembra que a raiva de Jó era tanta, a ira de Jó era tanta, que ele queria que o mundo inteiro fosse castigado. Ele falou: não, eu estou sendo castigado, eu quero que todo mundo seja. Eu perdi meus filhos, eu quero que todo mundo perca. Eu perdi meu dinheiro, eu quero que todo mundo perca. Eu sofri, eu quero que todo mundo sofra. Então Jó havia chegado nesse nível, né? Então Deus agora fala: ó, Jó, pega toda essa sua ira aí, ó, derrama toda essa sua ira que você tá sentindo, essa raiva que você tá sentindo aí, né? E olha pro soberbo, né? E abate ele, né? E mata quem é soberbo, né? Então aqui também havia uma certa ironia, porque Jó ali estava um pouco soberbo também, né? Então Deus estava falando ali, né? Para Jó pegar toda essa raiva dele e abater todo soberbo. Mas Jó também estava sendo questionado ali pelo seu orgulho, né? Então no versículo 12, Deus continua: olha para todo soberbo e humilha-o. A gente vê algo interessante, né? Deus fala o que Jó deveria fazer como um Deus. Deus fala que, como Deus, Jó devia fazer o quê? A gente observa que o que Deus manda Jó fazer é o que Deus está fazendo com Jó. Então, olha como é algo assim que é incrível o que Deus está falando, né? Deus fala assim: ó, Jó, você acha que você é Deus? Então, já que você é Deus, pega toda a sua ira, sua raiva aí, né? E olha para o soberbo, aquele que é orgulhoso, aquele que está se achando, né? Aquele que está com o ego lá no alto, e abate ele. Aí no versículo 12 ele continua: olha para todo soberbo, já que você é Deus, você tem poder para isso, Jó. Então olha para todo soberbo e humilha ele. Humilha aquele que se acha, humilha aquele que se sente, né? Humilha o orgulhoso, né? Calca aos pés os perversos no seu lugar, né? Coloca os perversos no lugar deles, né? Aí aqui Deus, né, tá falando com Jó. A gente vê que Deus está colocando no mesmo nível, no mesmo patamar, quem é soberbo de quem é perverso. Ser soberbo, você pode ser soberbo sem você, à vista humana, praticar perversidade. Às vezes, no nosso entendimento, né, nós aqui como humanos, nós entendemos que perversidade é fazer mal a alguém, fazer mal a outro. E quando a gente é soberbo, quando a gente tem muito ego, muito orgulho, a gente pensa: não tô fazendo mal para ninguém, eu sou soberbo para mim mesmo, eu me sinto, eu me acho, eu sou tal, né? Mas que mal que eu tô fazendo? Não tô fazendo mal para ninguém, né? Mas aqui a gente observa que Deus coloca no mesmo patamar o soberbo do perverso. Então Deus fala: o soberbo é perverso, porque o soberbo tá praticando mal. Ele está praticando o mal contra si mesmo, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e ele está praticando o mal contra Deus, porque ele está se colocando acima de Deus, né? O orgulho dele está acima de Deus. Então, realmente, ele está agindo como um perverso. O que é um perverso? É aquele que se põe acima de Deus ou que não se atenta, né, ao que Deus quer. Então, o soberbo é a mesma coisa. Então, Deus está colocando o mesmo nível ali, né? E a gente vê que claramente Deus está falando aqui de Jó.
Porque Deus está falando, já que você é Deus, então pega agora a sua ira, né? Lota ela, joga ela para abater o soberbo, para abater todo aquele orgulhoso, né? Humilha o orgulhoso, Jó. Mostra para o orgulhoso o lugar dele, né? E o que que Deus está fazendo com Jó? Isso, né? Então, Deus está falando claramente aqui que Jó estava agindo com orgulho, né? Jó estava ali deixando o ego dele inflar, né? Então, para Jó tomar cuidado. Aí aqui no versículo 13, né, Deus continua falando, né? A gente lembra aqui, ó, por exemplo, no versículo 13, Deus fala, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro, né? Então aqui Deus fala, cobre eles, lança todos eles no pó e mata todos esses orgulhosos, mata todos esses soberbos, né? Mostra que eles são só pó. Mas ele tá falando isso com Jó. Porque Deus não tá querendo, Deus não é como a gente, que fala com uma pessoa querendo dar indireta para outra. Deus fala conosco querendo falar conosco. Então Deus está ali falando com Jó. Deus não está ali falando com Jó querendo dar indireta para homem perverso. Deus está falando com Jó ali. Tanto que a gente vai ver no final do livro de Jó que Jó vai falar: Não, Senhor, eu reconheço. Eu sou só cinza, eu sou só pó e eu vou ficar aqui quietinho em meio às cinzas e ao pó, porque é isso que eu não sou nada. Então, realmente, ele reconhece, Deus estava falando com ele. Deus não manda recado, né? Deus está falando com Jó. Deus não está falando com Jó para ensinar o ímpio e o perverso. Deus está ensinando a Jó. Quem está precisando de uma lição aqui não é o ímpio e o perverso lá de fora, é o Jó. Então Deus está falando com Jó. Mostra para esse soberbo Jó que ele é só pó. Enterra ele, mostra que ele não é mais nada que pó. Então Deus está falando com Jó. Olha, Jó, você é só pó. Você tem que entender que você é só pó, você não é nada, né? Então aqui ele está realmente falando com Jó. Tá equiparando Jó ali ao nível de perversidade, porque Jó fazia muita questão de falar, não sou perverso, não sou ímpio, não sou ruim, mas Deus coloca ali no mesmo patamar. Quem é soberbo de quem é perverso, né? Então, Deus está falando diretamente com Jó. Aí no versículo 14, então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá vitória. Aí então aqui ele está querendo dizer, ó Jó, se você fizer tudo isso, se você conseguir fazer tudo isso que eu te falei, aí eu vou confessar. Eu, como Deus, eu vou falar. Com a minha própria boca eu vou falar que você se salvou com seus méritos. É isso que Deus está querendo dizer, né? Se você fizer isso, Jó, eu vou falar que você conseguiu se salvar com seus próprios méritos. Que você não precisou que ninguém fizesse nada. Eu não fiz nada para te salvar, ninguém fez nada. Você se salvou sozinho, se você fizer isso, Jó. E é o que a gente disse, né, um pouco atrás. Ninguém se salva por si mesmo, ninguém consegue se salvar, né? Somente Deus consegue nos salvar, né? Então Deus enviou o teu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E nós fomos salvos, né, por um Deus. Filho de Deus é Deus, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de Deus, Deus é. Então nós somos salvos por um Deus. Por isso que nós fomos salvos. Porque nós não podemos nos salvar. As nossas obras não nos salvam, né? E é isso que Deus está falando aqui. Não, Jó, se você me comprovar que se você fizer isso que eu tô falando, realmente eu vou declarar, eu vou confessar com a minha boca que você se salvou. Porque a gente lembra muito, né, que Jó havia falado, não, Deus vai vir aqui, eu vou trazer Deus aqui e Deus vai ver que eu tô certo. Não, eu fui muito bom, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que eu sou muito cristã, sou cristão não porque nesse tempo não tinha Cristo ainda, né? Mas assim, indo para os nossos dias de hoje, né? Eu sou uma pessoa que tá na igreja, sou uma pessoa muito boa, né? E Deus tem que me dar isso. Então ele entendia que ele, com as suas mãos, com as suas forças, merecia ser salvo. E Deus está ensinando aqui Jó. Jó, não há nada que você tenha feito que você mereça ser salvo. Então você não é salvo por nada do que você fez. Você não é salvo por nada do que você disse. Você não é salvo por nada do que você doou, né? Você não é salvo por isso. Você é salvo por conta de que Deus derramou a tua graça, a graça dele sobre nós. Por isso que você é salvo, mas você não é salvo por você mesmo, né? É isso que
Deus está falando, se você fizer isso, Jó, realmente, eu vou confessar que você se salvou sozinho. Sua mão mesma te livrou. Tua mão te salvou, né? Porque Jó queria muito dizer, né, que ele merecia ser salvo, né? Ele falava: "Não, não, Deus vai me salvar. Não, não, Deus vai me tirar dessa, Deus vai me salvar. Ainda que eu morra, eu vou ver a Deus, porque eu sou bom, porque eu". Era muito eu, né? A gente lembra. E aqui Deus está falando: "Não, se você fizer isso que eu te falei, aí realmente eu vou confessar que as suas obras te salvaram, né?" E não é, né? Não é o caso, porque no caso a gente lembra que as coisas que Deus pede para Jó fazer, para que ele possa dizer que ele mesmo se salvou, são coisas que um Deus faria, né? Então somente um Deus poderia salvar o homem. Então aqui Deus está falando: se você me provar que você é um Deus, Jó, eu realmente reconheço e confesso que você se salvou. Mas se você não me provar que você não é um Deus, eu não vou poder te dar um merecimento, um crédito de ser salvo, porque por si mesmo você não se salva, Jó, né? Então é isso que Deus aqui está falando com Jó. No versículo 15, fala aqui sobre um animal, né? No versículo 15 diz assim: "Contempla agora o bemote, né? O bemote, que eu criei contigo, que come a erva como boi." Aqui, muita gente fica paralisado nesse capítulo, nesses versículos, querendo descobrir que animal era, né? Alguns dizem que era hipopótamo, alguns dizem que era dinossauro, mas isso não é o relevante, não é o relevante da questão, você ficar se atentando a essas coisas pequenas. Porque o animal, o nome do animal em si, não faz parte do conteúdo da mensagem, não importa qual animal é. O conteúdo da mensagem do que Deus vai falar é que ele vai começar a descrever esse animal e ele vai falar que um animal tão grandioso e tão poderoso conforme o que ele está descrevendo, somente poderia ser criado por Deus. E apesar de nenhum homem controlar um animal desses, Deus o controla. Então, não importa qual animal seja, às vezes as pessoas ficam presas em discussões que elas perdem o foco do que realmente importa. E aqui o importante não é descobrir qual animal que é. Não importa qual animal que é. O que importa é que é muito clara a descrição do animal. Então a gente consegue compreender a grandeza desse animal, como esse animal era forte, como esse animal era um animal poderoso, porque descreve muito bem o animal. Então, qual a importância de saber o nome? Se você tem ali uma descrição tão perfeita de como era o animal. Então é para você se atentar à grandeza da obra de Deus. O que importa o nome, o que importa é a obra que foi feita. Então esse é o contexto, esse é o conteúdo. Não ficar se prendendo, às vezes a pessoa fica se prendendo a detalhes na Bíblia e acaba perdendo a mensagem principal, né? A pessoa às vezes quer contar muita coisa na Bíblia que não tem importância e perde a mensagem principal da Bíblia, né? Que é realmente o que está querendo ser dito ali por Deus, né? Deus não está querendo que a gente observe qual animal que é. Isso é o menos importante. Então, não importa. Eu não vou falar para vocês qual animal que é, porque não tem uma certeza de qual animal que seja. Mas o importante é que ele é muito bem descrito. Então, a gente vai saber como que o animal era. Que animal era, a gente não sabe. Mas como ele era, tá muito bem claro aqui. Aí diz assim no versículo 15: "Contempla agora o bemote", né? Algumas traduções têm sido hipopótamo, mas não se sabe que animal que era. "Que eu criei contigo, que come a erva como boi." Então aqui ele tá falando o quê? Que ele criou esse animal, né? Ele tá falando assim, Jó, pra pensar agora, contempla agora. A gente vê que era um animal que Jó conhecia. Jó devia ter visto, Jó conhecia esse animal, porque Deus fala para Jó trazer à memória esse animal. Então Deus fala: "Ó, Jó, traz à sua memória esse animal tal", né? E fala o nome do animal para Jó pensar no animal. Aí ele fala: "Ó, esse animal que você tá pensando aí agora, eu criei esse animal junto com o homem, né?" A gente lembra que lá na criação, no capítulo 1º de Gênesis, os animais foram criados no 6º dia da criação junto com o homem, né? Foi o homem criado, os animais e depois a mulher. Então aqui Deus está falando, ó, lá no 6º dia da criação, quando eu criei Adão, né? Eu criei também esse animal. E olha para ele, como ele é incrível esse animal, né? E ele começa a falar aqui, Deus começa a falar. E esse animal, ele come a erva como boi, né? Assim, a gente começando a ler esse capítulo, a gente não vai entender, né? Por que que Deus tá falando que esse animal come a erva, come o capim como boi, né? O que que tem a ver, né? Deus falar isso.
Só que tem uma relevância assim conforme a gente for lendo os versículos posteriores. Por quê? Porque Deus vai falar sobre a grandiosidade desse animal. Deus vai falar que é um animal muito forte, é um animal muito robusto, é um animal muito grande, é um animal que come muito. Então Deus está querendo dizer, nossa, é um animal tão grande, um animal tão forte, que come tanto, os ossos dele são tão fortes, é tão difícil você conseguir ferir esse animal, você não consegue ferir esse animal, você não consegue pegar esse animal, e esse animal se alimenta com capim. Então é um animal que ele não precisa se alimentar de carne, né? Ele parece ser tão grande, mas o capim o satisfaz, né? Então, para você ver, eu criei esse animal assim, né? Então é nesse contexto que Deus está querendo falar para Jó. Que Deus criou aquele animal, né, dentro daquela situação, para qualquer olho do humano olhando aquele animal ia pensar o quê? Não, esse animal precisa comer carne, e é muita carne, ele vai sair devorando todos os animais da selva. Mas não, aí Deus o limitou a comer capim. Né? Então ele come capim, muito capim, mas come capim. Então é nesse sentido que Deus está querendo falar aqui, querendo chamar a atenção. É que quando a gente começa a ler, a gente não se atenta a isso. Mas agora, observando os versículos posteriores, a gente vai ver que quer dizer sobre isso, né? Fala assim, nossa, olha, observa só esse animal. E ele, olha só, ele come capim como um boi, né? Então aqui Deus está falando assim no sentido de contemplar, né? Olha que incrível esse animal. Um animal tão grande, um animal tão forte, que come tanto, né? Que tem tanta força, tem tanta energia e ele consegue se satisfazer, se alimentar somente com capim. Veja só, Jó. Então ele fala nesse sentido de contemplar, né, a grandiosidade da obra que ele criou. Então ele ainda falava assim, e ele é uma obra criada por mim, Jó, assim como você. Ele é uma obra feita pelas minhas mãos. Eu tá falando, né? Não. Ele é um ser criado assim como você foi. Eu também o criei. E olha só como que eu o fiz, né? Então, no versículo 16, ele continua falando sobre os atributos desse animal. Aí ele diz: a sua força, né? A força desse animal que Deus está pedindo para Jó trazer à memória, está nos seus lombos, né? Ou seja, esse animal é muito forte em si mesmo, né? Ele entrando numa briga com um leão, entrando na briga com qualquer animal ali, ele tem a força em si mesmo, né? A força dele está no corpo dele, ele é forte. E o seu poder nos músculos do seu ventre, né? Então ele é um animal muito forte e o estômago dele também, né? É um músculo muito forte ali, né? Ele se alimenta bastante, né? E mesmo assim ele come capim como boi, né? Observa ele, Jó, né? Como esse animal é forte, como esse animal é incrível, né? Aí no versículo 17 ele continua falando sobre esse animal. Aí diz assim no versículo 17: endurece a sua cauda como cedro, né? Então aqui Deus está falando que esse animal tinha uma cauda. E ele endurece a cauda dele como uma madeira. Então fica a cauda endurecida como um ferro, como uma madeira ali, né? Que ele consegue quebrar, cortar, que ele consegue machucar alguém ali com a cauda dele, né? Veja isso, Jó. Esse animal que eu criei, que animal incrível, né? Isso que Deus está falando. Aí ele continua: os tendões das suas coxas estão entretecidos, né? Então ele tá falando que, olha só, as patas desse animal, as pernas desse animal, você observa e tá entrelaçado, você vê os nervos dele assim entrelaçados, você vê o quão espetacular que é esse animal. Então você devia olhar o animal e ver ali, né, aquelas veias saltitantes entrelaçadas, aquele músculo entrelaçado, aqueles nervos entrelaçados. Então devia ser um animal muito forte, né, muito grande, muito robusto, né? Aí aqui diz também no versículo 18: os seus ossos são como tubos de bronze. Então, era um animal que ele não quebrava o osso. Ele podia acontecer o que for, podia entrar em brigas e ele não quebrava o osso, não se machucava, porque os ossos dele pareciam de bronze, parecia que ele foi feito não com osso normal, mas sim com bronze. No lugar do osso tinha bronze ali no corpo dele, é isso que fala. Aí diz aqui: o seu arcabouço como barras de ferro. O arcabouço é a estrutura, né? A carcaça. Aí fala que a carcaça dele era como ferro. Então, os ossos dele era como bronze, né? Então, fortes, difíceis de se quebrar os ossos desse animal. E o corpo, a carcaça desse animal
era como ferro. Então era um animal que se te desse uma assim, você morria, né? Então era isso que tá querendo dizer, que era um animal muito forte. Aí aqui no versículo 19, ele continua falando, ó, Jó, ele é obra-prima. Quando fala é obra-prima, né, no sentido de falar que ele é um algo especial. Ele foi uma parte selecionada por Deus. Ele foi algo criado de uma forma especial. Ele não foi como os outros animais, mas ele foi criado de uma forma especial e ele é uma obra-prima de Deus. É algo que Deus contempla, né? Assim como a gente vê, por exemplo, que Deus se alegra de ter criado o homem, né? E contempla o homem, é como se fosse isso, que Deus se orgulha de ter criado esse animal. Deus olha e contempla esse animal, é isso que está falando. Aí diz aqui, ele, né, esse animal, é obra-prima dos feitos de Deus, né? Então ele é uma obra-prima de Deus. Você olha para ele e fala, Deus existe, né? Quando você olha para o animal, você fala, não, Deus existe. Esse animal é prova de que Deus existe. Aí diz aqui, quem o fez o proveu de espada, né? Deus, né? Quem o fez foi Deus. Então fala que Deus o proveu de espada. Então Deus deu para ele uma ferramenta, quando fala em espada, uma ferramenta para cortar, né? Então ele tinha ali, devia ter dentes afiados ali, realmente, né? Mas ele comia capim, né? Mas assim, ao que parece que ele comia muito capim mesmo e comia rápido, né? Pela estatura dele, pela força dele, devia ser tipo algo rápido realmente para ele poder se alimentar logo, né? Aí no versículo 20. Em verdade, continua falando sobre esse animal. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Então fala aqui, né? Na verdade, né? Ele não vive em pastos assim, né? Dentro da cidade, né? Como se fosse um rebanho de pastores. Não. As próprias montanhas, os próprios montes fornecem para ele grama, né? Então dão para esse animal grama. E os próprios montes alimentam. Então a gente vê que ele comia bastante. Ele não conseguia se alimentar só de um pasto simples, né? Então ele tinha que se alimentar ali mesmo de montes. Ele era alimentado, os montes eram pasto dele para comida, para refeição. Aí diz aqui, onde todos os animais do campo folgam. Então aqui Deus está falando, olha só, Jó, a grandiosidade. Esse animal, incrível do jeito que eu estou falando, no reino animal, ele comia ali o capim nos montes, e enquanto isso, outros animais brincavam ali perto dele. Os animais não temiam a ele, porque ele não comia carne, né? Então ele comia grama. Então um animal assim tão robusto, tão incrível, né? Não dava medo para os outros animais. Os outros animais brincavam ali naquela mesma montanha onde ele pastava. Ele pastava ali na montanha, comia toda a grama daquela montanha e os animais brincavam e folgavam ali ao redor dele, não temiam a ele, né? Não tinham medo da presença dele. Olha que incrível, Jó, né? Então ele tá levando Jó, né? Parece que Jó ainda não entendeu a grandiosidade de Deus, né? Então Jó precisa cair um pouco, né, para entender, né, a grandiosidade de Deus e largar o seu ego. Então Deus começa a se mostrar para Jó. É incrível, né? Porque assim, a misericórdia de Deus, né? Deus se defende não da forma como os amigos fizeram, né? Acusando a Jó, ofendendo a Jó. Mas Deus se mostra por meio do amor e da misericórdia, querendo relembrar a Jó quem ele é. Então ele começa a falar, Jó, você esqueceu quem eu sou? Então para pensar nas obras que eu já fiz. Pense em tal obra, Jó. Então ele fala com Jó como se realmente estivesse ali doutrinando uma criança, né? Como se estivesse ensinando uma criança. Então Deus tem muita paciência com Jó. Então aqui no versículo 21 diz, né? Deita-se debaixo dos lotos, né? Então aqui continua falando ainda desse animal. Aí diz assim, esse animal, ele vai se deita debaixo dos lotos, né? Lotos significam arbustos espinhosos, né? Então tá falando que esse animal vai se deita embaixo de arbustos espinhosos. Aí aqui já é uma tremenda novidade, porque quem vai querer deitar embaixo de arbustos espinhosos, né? Nenhum animal ia fazer isso porque os espinhos iam feri-lo, os espinhos do arbusto iam machucá-lo. Mas a couraça desse animal é tão forte, é tão dura, parece um ferro realmente a pele dele, que os espinhos não o machucam. Então ele consegue descansar embaixo de uma sombra de espinheiro ali, uma sombra de um arbusto espinhoso. Esse animal consegue deitar e descansar, porque aqueles espinhos
espinhos não o ferem por causa da sua pele robusta, né? Aí diz aqui, no esconderijo dos canaviais e da lama, né? Então ele se esconde, né? Ali entre a lama, né? Entre ali o brejo. É isso que tá querendo dizer aqui, que esse mesmo animal vai e também se esconde lá na lama, no brejo. Então é um animal extraordinário, né? Então Deus começa a levar Jó para visualizar esse animal, para reconhecer a grandiosidade de Deus e da obra de Deus, né? Então, no versículo 22, Deus continua falando com Jó. Os lotos, né, o cobrem com a sua sombra, né? Então, esses arbustos espinhosos em que ele deita embaixo, começa a cobri-lo e oferecer para ele sombra, e ele não se incomoda com aqueles espinhos, nada, e ele começa a usufruir daquelas sombras que ninguém ousa ficar ali para não ser machucado por causa dos espinhos, né? Aí diz aqui, os salgueiros do ribeiro o cercam, né? Salgueiros são árvores de madeira escura, né? E fala que as árvores de madeira escura, né, começam a cercar ele ali também no riacho, no rio, né? Ali começa a cercar esse animal. Aí no versículo 23 diz: se um rio transborda, ele não se apressa. Então tá falando que é um animal também que entra no rio, né? Ele entra no rio, se banha no rio, ele vai pro rio. Então ele tá querendo dizer isso também. E se ele está no rio, né? E o rio começa a transbordar, né? Começa a elevar o nível da água, ele não se preocupa. Ele não está preocupado com aquilo, não está preocupado com enchente, não está preocupado com nada, né? Não está preocupado da água se elevar a tal ponto dele morrer, né? Porque o que acontece? Ele é pesado. Ele é pesado, tem a carcaça pesada, o corpo pesado, dificilmente ele boiaria, né, esse animal. Mas mesmo assim, ele não teme. Quando o nível da água começa a subir ali, né, ele tá no rio tomando um banho, ele não teme quando o nível da água começa a subir. Ele não teme que ele vá morrer ali afogado. Aí continua aqui no versículo 23. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até sua boca, né? Então, ele fica tranquilo se banhando no Jordão, né? Mesmo que o Jordão, né, venha a água até a boca dele, mesmo que a água esteja aqui já, ele só o olho dele para fora, ele está calmamente lá dentro do rio e não está preocupado em morrer afogado, sendo que ele dificilmente boiaria, mas ele está tranquilo, ele não tem medo, ele não tem essa preocupação. Aí o versículo 24 diz: acaso, Jó, pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando, né? Ou lhe meter um laço pelo nariz, né? Por acaso ele ali, né, atento, alguém consegue pegar esse animal? Alguém consegue fazer algo com esse animal, né? Alguém tem algum poder sobre esse animal? Alguém consegue controlar esse animal, né? Ou pode meter um laço pelo nariz, né? Pode domesticar esse animal, pode dizer que é seu, você pode dizer que você é o dono desse animal, que você conquistou esse animal, assim como você faz com os bois, né? Contar o animal e pular alguma marca, você pode fazer isso, Jó? Aí, o que Deus está querendo fazer aqui? Querendo fazer Jó lembrar, né? Nenhum homem pode fazer isso, né? Mas Deus pode, porque é uma propriedade de Deus, né? Aquele animal é uma propriedade de Deus. Enquanto nenhum homem pode apanhar aquele animal, pode dominar aquele animal, Deus pode. Então, o que nenhum homem pode fazer com aquele animal, Deus faz, porque ninguém melhor do que quem criou, né? A criatura, fez a criatura, para entender da criatura e dominá-la, né? Dominá-la, entender ali sobre ela. Então é isso que Deus fala. Aí hoje a gente encerra aqui então o capítulo 40.